Então é isso aí. Queria convidar nossos amigos que estão visitando a igreja e estão vindo aqui, o Dácio, a Diana e a família dele. Uma alegria tê-los aqui. Então eu queria contar uma história, antes de apresentar essa família, mas contar uma história interessante sobre as coisas que já aconteceram e que Deus fez. 31 anos atrás, um grupo de 15 jovens chegaram em São Paulo. Eram jovens assim. Não eram tão jovens assim, mas era um grupo de jovens. Eram em 15. Foi esse grupo que chegou em São Paulo 15 anos atrás. Movido por uma mensagem. 31 anos atrás, desculpa. A mensagem era essa. A mensagem de Deus. Se alguém ouve as minhas palavras, eu não lhes obedeço. E não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Deus, no seu amor tão grande, sempre teve o desejo, e sempre tem, de levar a mensagem dele para chegar na vida das pessoas. Deus amava tanto cada um de nós. 31 anos atrás, nenhum de nós conhecíamos a Jesus. Mas Deus já amava tanto a gente. Deus queria tanto que a gente conhecesse o Filho dele. E ele inspirou 15 pessoas numa igreja muito distante de Nova York. Nesse grupo tinham 2 brasileiros. Virem aqui. Deixarem tudo o que tinham para simplesmente cumprir o desejo do coração de Deus para trazer a mensagem para cada um de nós. Nós somos frutos não de pessoas, nós somos frutos desse desejo incansável de Deus de amar cada um de nós. Desse desejo incansável de Deus de alcançar nossos corações. Esse grupo chegou, eles eram imaturos, eram divertidos, eles não falavam português, eles chamavam os vizinhos de vazinhos. Mas eles vieram com o coração de Deus. Eles vieram com esse coração. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm para fazer seus ninhos e seus ramos. O reino do céu chegou aqui para nós, 31 anos atrás, como um grãozinho de semente de mostarda, bem pequenininho, no coração de cada um desses missionários que vieram. Entre esses missionários estava Diana. Ela é uma delas. Que Deus usou. Então eu queria, essa manhã, louvar o nome de Deus. Mas também eu queria que você visse o fruto dessa sementinha. Todo mundo que foi batizado de 87 para cá, fique de pé. Esse é o fruto da fé de Deus e da semente de mostarda. Num grupo de 15 pessoas que Deus quis usar para dar toda a honra e toda a glória a Ele, amém? Obrigado. E hoje a gente está celebrando o que Deus tem feito em nossas vidas, amém? Dácio e Diana são amigos antigos. A Diana foi esperta, ela veio com o coração de semente de mostarda e encontrou um pé de laranja de bebedouro. Um tubarão, ela fala que é um tubarão. Conheceu o Dácio foi batizado em novembro de 1987, logo no comecinho da igreja. Eles se conheceram aqui na igreja, namoraram, casaram, têm 3 filhos, se mudaram para os Estados Unidos 15 anos atrás. Deus tem feito um trabalho incrível na vida deles e a gente tem hoje o privilégio de tê-los aqui para compartilhar a palavra de Deus. Nós temos um presente para vocês, presente simples, mas é um presente tremendamente importante na vida de vocês. Pode abrir e mostre para a igreja. Tem que mostrar. Aqui não leva presente na caixa.
Isso aí. Tá preparado? Vamos em frente. Então, uma alegria. Então, hoje de manhã eu quero convidar você a abrir seu coração para ouvir a mensagem de Deus que Ele tem para nos dizer. Dizer que o Dácio vai apresentar a família inteira, vai falar das crianças. Dácio é um grande amigo. A gente andou juntos muito tempo. Por muitos anos ele me discipulou, me amou, me conduziu, me ajudou. Temos aventuras memoráveis, histórias incríveis que jamais esquecemos. Momentos incríveis, e é uma alegria receber você, amém, com sua família, seus filhos incríveis, fantástica família que você construiu, Deus tem construído na sua vida, e que hoje de Deus possa te usar para pregar a palavra de Deus, amém? Obrigado, Léter. Muito obrigado. Eu gostaria, fica um pouquinho aqui. Eu sei que muitos de vocês nos conhecem, eu e Diana principalmente, mas vocês conheceram nossos filhos quando eles eram pequenininhos, né? Quando a gente mudou, o Daniel tinha 9 anos de idade, o Felipe tinha 8 e o Nicolas tinha 6 anos de idade. Então muitos de vocês talvez não se lembram deles quando eram pequenos, mas agora a gente volta depois de 15 anos e a gente tem 3 homens adultos dentro de casa, né? Então, eu sei que a maioria que já nos conhece, pelo rosto talvez lembra, mas o mais velho, Daniel, é o do meio, o Felipe, que está lá na ponta, é o segundo filho, e o Nicolas é o caçula da família, filho número 3. E, obviamente, minha esposa Diana, que vocês conhecem a ela. E se é a primeira vez que você nos vê hoje, se nós nos estamos conhecendo pela primeira vez, então essa é a minha família, que eu gostaria de apresentar para vocês. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eles são minha família, mas vocês são a nossa família. Vocês nunca deixaram de ser, todos esses anos, a nossa família. O ano passado, depois de 14 anos, eu pude vir para o Brasil. Eu não parei aqui em São Paulo, eu não estive com vocês, mas eu fui direto para o interior para passar tempo com a minha mãe. Minha mãe já tem mais de 90 anos de idade e já faziam 14 anos que eu não vinha para cá. Então, eu passei 3 semanas com ela, visitei minha mãe, minha família no interior e voltei para os Estados Unidos. Mas quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei com a Diana, o ano que vem, a gente tem que ir de volta lá, e eu quero que você venha comigo e a gente tem que levar os nossos filhos. Bom, uma longa história tentando fazer curta, os ministros da igreja aqui em São Paulo nos mandaram uma mensagem no mês de fevereiro passado, nos convidando para vir aqui, para estar com vocês e celebrar o aniversário de 31 anos da igreja de São Paulo. E só de estar sentado aqui hoje e ter já falado com alguns de vocês que a gente conhece, outros que a gente não conhece, ter tido a oportunidade de abraçá-los, de já chorar um pouco antes de subir aqui, de escutar as canções, de ver esse grupo, de olhar para vocês agora daqui de cima e ver o que Deus fez nesses últimos 15 anos. Esse é o maior presente que talvez a gente tenha recebido nas nossas vidas nesses últimos 15 anos. Então, muito obrigado por nos dar esse presente tão grande de estar aqui e celebrar os 31 anos de aniversário da igreja em São Paulo e de matar a saudade com a nossa família. Muito obrigado. E se vocês depois
no final, querem vir falar com a gente vai ficar aqui. Por favor, venham. Eu espero que eu tenha suficiente energia para poder abraçar cada um de vocês. Amém? Obrigado. Eu só queria convidar as mulheres todas que me ajudaram com meus filhos. Pode ficar de pé, por favor. Que uma vez você me ajudou com meus filhos. Olhe lá. Olhe lá, vocês. Muito obrigada. Vocês me ajudaram com meus filhos. Seu amor por Deus, quando eu não estava presente, porque eu tinha que trabalhar, seu amor, como se diz, transferiu para os corações deles. Muito obrigada. Quando eu recebi a mensagem dos ministros me convidando para estar aqui em São Paulo com vocês, e eles me mandaram qual seria o tema da pregação hoje de manhã, e era sobre avançar o reino de Deus. E eu fiquei muito contente de poder receber essa sugestão para pregar hoje de manhã, porque o tema avançar o reino de Deus, ou mais especificamente falar sobre o reino de Deus, tem estado no meu coração no último ano, particularmente. O ano passado, eu tirei algumas férias com a Diana e o Nicolas, em julho, e naquela oportunidade, eu comecei a estudar e a escutar algumas classes que alguns irmãos nos Estados Unidos escreveram sobre o reino de Deus. E quando eu recebi então a mensagem e olhei que o tema era esse, eu fiquei super animado sobre isso, porque eu falei, cara, é o que eu estou estudando, é o que eu estou lendo. São as coisas que eu estou olhando na Bíblia agora mesmo. E eu só quero dizer para vocês que estudar sobre isso, ler escrituras no Velho Testamento, no Novo Testamento, sobre o reino de Deus, tem sido como um sopro de ar fresco na minha vida. Eu estou olhando a Bíblia com uma perspectiva diferente, eu estou vendo coisas novas, eu estou enxergando coisas que eu não enxergava antes, porque eu comecei a entender melhor o significado sobre o reino de Deus. Então, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar por alguns minutos com vocês hoje de manhã. Eu quero respeitar o tempo que nós temos aqui, porque eu sei que todos vocês querem ir para casa, estar com sua família, comer, e a gente quer ter um bom convívio também depois disso, mas eu quero compartilhar brevemente alguns pensamentos sobre avançando o reino de Deus. Antes disso, eu já agradeci aos ministros, mas eu também quero agradecer a vocês pela sua fé, por seu amor por Deus, por seu sacrifício. Eu olho para vocês daqui da frente e é isso que eu vejo. Muito obrigado por perseverarem. Muito obrigado por não deixarem que o sonho de Deus morresse na cidade de São Paulo. Muito obrigado por seu sofrimento que todos nós passamos. Muito obrigado pelas dores que você carregou nesses 15 anos e não deixou de sonhar e trabalhar e lutar pelo sonho que Deus tem por essa cidade e pelo nosso país. Vocês são heróis para nós. Vocês são os verdadeiros heróis da fé que nós temos nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua paciência, por nos esperar, porque o aniversário da igreja é em maio, na verdade, não é em junho. E vocês muito
generosamente esperaram por nós, porque a gente tinha que resolver situação de trabalho, conseguir férias, e é uma família de adultos agora, não é criança que quando o pai e a mãe decidem, então vamos, os filhos vão junto. Agora é tudo grande, eles têm sua própria vida, então a gente tem que respeitar. Então, o Ettore e os ministros falam, tudo bem, a gente vai mudar, a gente espera por vocês. Então, muito obrigado por sua generosidade, muito obrigado pela sua paciência de nos esperar. Mas olha, deixa eu só falar para vocês, está sendo esses últimos dias, a gente tem estado aqui agora por 3 dias em São Paulo, e eu não tenho palavras para expressar tudo que a gente tem vivido nesses 3 dias. Está sendo inspirador, está sendo algo que Deus está fazendo para restaurar e curar nossos corações, especialmente eu e Diana, especialmente nós. Eu gostaria de começar orando. E eu gostaria que nós orássemos juntos essa oração, porque vocês conhecem a oração, que é a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos contém a essência do que significa o reino de Deus. Se você olhar no Velho Testamento, se você olhar no Novo Testamento, se existem alguns versículos que sintetizam, que vão mostrar qual é a essência da vida cristã, a essência do reino de Deus, a essência do sonho de Deus. Tudo está contido nessa oração. Se você começa a olhar com atenção cada uma das palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração que Jesus nos ensinou. É um marco, se você pensar em 31 anos da igreja aqui em São Paulo. Eu estou assim de boca aberta. Alguns de vocês não envelheceram, não têm rugas, estão de cabelo pretinho, estão até mais incrementado de barba. Falei, o que é moda aqui em São Paulo? Estão no barbudo, né? Ver seus filhos crescerem lindos, uma geração totalmente nova, criada dentro do próprio sonho que Deus tem, vê-los se tornando adultos, jovens, universitários, alguns já casados, alguns de vocês já têm netos. E eu olho isso, alguns que eram solteiros, pela misericórdia de Deus, estão casados hoje. Cada um que eu vejo, que eu lembro que era solteiro, minha primeira pergunta, e aí, casou? Não teve um até agora que me falou que não casou. Estão casados, eu falei, isso é milagre de Deus, bondade de Deus. Parabéns, parabéns. 15 anos sem vir para cá e olhando vocês agora, vendo vocês, vendo sua igreja, vendo nossa igreja. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de recuperar, em primeiro lugar, corações que foram feridos, mas de trazer novas pessoas para esse convívio. Parabéns. Parabéns aos ministros da igreja aqui em São Paulo.
Parabéns aos líderes de igreja de casa. Parabéns a cada um de vocês como discípulos. Vocês são demais. E eu acredito que é exatamente o que Deus sente sobre vocês. Lembre-se disso. Sempre pense como é que Deus se sente sobre sua vida, sobre o que você está vivendo e o que você está fazendo e o que você está construindo. E eu acredito, minha convicção, de que vocês estão fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Talvez não seja perfeito, talvez tenha muita coisa ainda para ser feita e melhorar. E por favor, continuem olhando para essas coisas que precisam mudar ainda ou que precisam ser melhoradas. Não parem, continuem. E Deus vai fazer milagres nas suas vidas e na vida de muitas pessoas. Quando Jesus começou o ministério dele, as primeiras palavras que ele fala em Mateus capítulo 4, versículo 17, você não tem que ir lá, eu vou ler. Jesus fala o seguinte: daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O reino do céu está perto. Muitas vezes, por nossa imaturidade, por nossa falta de conhecimento ou entendimento, a gente entendia que talvez era mais no futuro, que foi em Atos capítulo 2, versículo 33, com as 3.000 pessoas sendo batizadas, que aí começou o reino de Deus. Isso é parte do reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus começa, ele entra nesse mundo, ele entra na história com Jesus. E é exatamente essa a essência da mensagem de Jesus Cristo. Isso estava no centro, no coração da mensagem que Jesus Cristo ensinou. O reino já chegou, está aqui, sou eu. Vocês já estão vendo o reino de Deus aqui na terra. O céu entrou na história por meio de Jesus Cristo. Era a essência da sua mensagem. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, e essa escritura eu gostaria que todo mundo abrisse e fosse lá comigo. Lucas capítulo 9. Em versículo 23, depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Me acompanhe. Qual é a parte mais importante desse versículo? Essas duas palavras, no final do versículo 23, onde Jesus fala: me acompanhe. Em grego, a palavra é akaleteu, que traduzida significa siga-me, acompanhe-me, esteja em minha companhia. Então, como é que nós vemos esse versículo na maioria das vezes? A gente vê mais como uma ordem e não tanto como um convite, certo? Muitos de nós, e muitas vezes eu li essa escritura e nunca pensei dessa maneira. Sempre olhava como Jesus dando uma ordem, nunca como um convite. Me acompanha, vem comigo, passa tempo comigo, ande comigo, siga-me, vem aprender comigo, eu quero passar tempo com você.
cada um de vocês. Jesus olhou sua vida e Ele fez o mesmo convite. Me acompanha. E eu fico feliz que você o acompanhou. Eu fico feliz que você tomou essa decisão e olhou não como uma ordem, mas como um convite muito delicado da parte de Cristo. Por meio de Cristo, Deus nos chama a acompanhá-lo. Eu não sei se você sabe, mas homem também tem menopausa. E eu estou nessa menopausa. Era engraçado porque antes eu era mais objetivo, mais equilibrado, mais racional, não chorava tanto. Minha mulher era uma bagunça, sempre chorando, emocional, ok. Coisa virou agora. Ela está lá, ó, rindo, tranquilona, curtindo, e eu estou aqui me aguentando para não chorar. Me perdoe se eu chorar, eu acredito que eu vou. O Hétero falou, eu vou fazer uma aposta com você que você vai chorar e você vai perder. Eu falei, não é justo, porque você já sabe que você já ganhou. Então me perdoe se eu chore, se eu derramar algumas lágrimas aqui enquanto eu compartilho, porque é assim que eu me sinto, eu estou uma bagunça emocional. Mas tudo bem. Mas eu acho que isso é um lado da minha vida agora que tem se manifestado e eu estou entendendo mais, não tanto objetivamente o que Jesus falava, mas mais com o coração, mais com a emoção, mais com o sentimento de acompanhar Ele. Não como uma ordem, porque eu segui como uma ordem muito tempo, e não como uma emoção, como uma alegria de poder acompanhar aquele que ia ser o meu Salvador. Esses últimos 15 anos, e eu não vou poder compartilhar tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos, é uma história longa, leva horas, eu não vou fazer isso, se eu fizer eu vou chorar muito. Eu só gostaria de dizer para vocês que algumas coisas que nos ajudaram a curar os nossos corações durante esse tempo, porque a gente se machucou, sofremos a consequência em nossas vidas, a decisão de nos afastar de São Paulo, do Brasil, e nos mudarmos para um país diferente, porque os corações não estavam bem, meu coração não estava bem, o coração da minha esposa não estava bem, meus filhos eram pequenos, e nós precisávamos encontrar o caminho de volta com Deus. Estava tudo muito confuso nas nossas cabeças. Provavelmente tudo o que aconteceu conosco, se eu posso resumir, e não é que a gente não tinha a opção de permanecer aqui em São Paulo, tínhamos essa opção, mas decidimos que seria melhor talvez nos afastarmos. Mas essa decisão de nos afastarmos também tem consequências nas nossas vidas. E eu acredito muito do que nós passamos esses 15 anos foram consequência da nossa decisão. E uma coisa que eu tenho meditado muito era o fato de que nós, na verdade, não nos afastamos de vocês ou do convívio, porque vocês têm sempre estado no nosso coração. Mas, na verdade, o que eu percebi, o que eu tenho tido a convicção, é que nós paramos de acompanhar Jesus nas nossas vidas. A gente deixou de acompanhá-lo como Ele pediu para que a gente fizesse. Isso foi um preço muito difícil nas nossas vidas. E todo o processo de voltar, de curar nossas dores, nossos erros, de perdoar, de nos perdoarmos, de perdoar e perdoar outros, mas a parte mais difícil é você perdoar você mesmo, quando você comete um erro. E nós fizemos muitos contra vocês. Parte do processo de voltar a acompanhar Jesus em nossas vidas, e eu me sinto muito grato por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje de manhã,
é porque eu nunca tinha feito isso. Mas, por favor, entenda que é parte do processo de curar meu coração e de acompanhar Jesus de novo, da maneira correta. E é pedir perdão a vocês. Eu e Diana precisamos pedir perdão a vocês. A gente saiu sem se despedir de vocês. Isso foi muito difícil. Então, perdoe-nos. E não é que eu não me sinta perdoado. Os 3 dias que a gente tem estado aqui, as reuniões que a gente tem participado, quando nós entramos onde estão os irmãos e irmãs que vão estar conosco, não leva nem 10 segundos. Só de olhar, ver o sorriso, sentir o abraço. Alguns irmãos até me beijam. E eu me sinto que Deus está curando meu coração nesse momento. Todos nós precisamos disso. Talvez hoje é o dia, talvez você tenha se afastado, talvez você tenha estado longe, talvez ainda existe conflito, confusão, existem coisas na sua mente, mas talvez hoje é o dia de voltar a acompanhar Jesus. Talvez é o dia hoje de perdoar, pedir perdão e se perdoar. E voltar a acompanhar Jesus. Então, entenda, talvez você é novo e não sabe do que eu estou falando, tudo bem, mas existem muitas pessoas aqui que talvez estão entendendo hoje de manhã a importância de fazer isso aqui da frente. Isso é muito importante para mim, para nós. Muito obrigado por me escutarem. Mas Jesus, então, nos chama a acompanhá-lo. 15 anos passaram, o caminho de volta foi longo, mas uma das coisas que nós vemos, que a gente aprendeu e viu a importância de acompanhar Jesus em nossas vidas, foi a salvação dos nossos filhos. Saíram daqui pequenininho e como a Diana compartilhou, muito obrigado, irmãs que carregaram eles no colo, irmãos da nova geração que estiveram com eles, talvez, eu não quero ser injusto mencionando nomes, mas todos vocês sabem quem você é. Do meu coração, obrigado por ter cuidado deles quando a gente estava aqui, quando eles eram pequenos. Mas uma coisa que aconteceu, estando distante, esses meninos, quando eram pequenos, sempre perguntavam, pai, mãe, quando a gente vai voltar para a igreja? Quando é que nós vamos voltar? Onde nós moramos, no início, lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, onde a gente mora hoje, nós não tínhamos nenhuma comunidade de discípulos como nós tínhamos aqui em São Paulo. Foi uma procura longa até encontrá-los. Mas esses meninos sempre nos perguntavam, quando a gente vai voltar? Quando a gente vai voltar? No meu coração era como se Deus e Jesus me perguntando de novo, quando é que você vai me acompanhar de novo? Quando é que você vai me acompanhar? Não te deixei, eu estou aqui, estou em volta, e Deus abençoou a gente de tantas e tantas maneiras, num começo de novo de vida, sem trabalho, tendo que voltar a estudar. A Diana voltou para a faculdade para se formar como professora, eu aprender uma nova língua, uma nova cultura, novo trabalho, meus filhos aprenderem uma nova língua, escola, tantas coisas que acontecerem, conseguir uma casa, ter um carro para poder se movimentar. Não é como aqui que todo mundo pode pegar ônibus e metrô, lá não tem nada. A gente mora, vamos dizer assim, é no meio do mato. Vamos dizer assim, meio do mato em termos de dizer, não é meio do mato, é um meio do mato bem progredido, vamos falar assim. Mas foi difícil, não foi fácil. Meu primeiro trabalho eu tinha que ir de bicicleta e voltar para casa de bicicleta todo dia. A Diana ia para a escola de manhã, ficava o dia inteiro das 7 da manhã até as 4 horas da tarde,
Eu trabalhava de noite, das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, para poder cuidar deles durante o dia, enquanto ela voltava para estudar e se formar. Isso foram muitos anos, 6, 7 anos, até que ela começou a trabalhar, eles cresceram. Não foi fácil, tudo isso. Mas meu coração, meu ouvido ainda não estava escutando a voz de Jesus dizendo, me acompanha, me acompanha. Mas Ele ainda estava lá, ao nosso redor, nos ajudando, nos abençoando de muitas maneiras. E foi interessante que vir para São Paulo e pensar sobre o que Deus tem feito nesses últimos 15 anos, porque eu tinha que sentar e escrever muitas coisas. E eu comecei a olhar para aquele pedaço de papel com tudo que eu escrevi que aconteceu nos últimos 15 anos, e eu comecei a chorar. Eu comecei a entender que Deus nunca nos abandona. A bondade dele nunca, nunca nos deixa. Os tempos mais difíceis, ainda que você não entenda ou não veja, são os tempos em que Ele está mais próximo, falando com você para que você o acompanhe, para que você ande com Ele. Esses meninos nos ajudaram tanto espiritualmente, porque depois de muitos anos buscando e procurando numa área onde a gente morava, onde não havia discípulos, pessoas que estavam acompanhando Jesus de verdade nas suas vidas, nós encontramos uma igreja em casa, um grupo de 10 discípulos que se reuniam na casa. E a Diana, então, foi nessa igreja em casa, primeira vez. E ela voltou e ela me falou, Dácio, eu encontrei onde a gente precisa estar. Meu coração estava bem duro nesse tempo, não estava bom. Eu falei, eu não vou. Quando é que você vai parar de pular de galho em galho? Coração bom, né? Ela falou, vou levar os meninos. Ela levou, no próximo eu falei, tudo bem, você pode ir, você vai. Ela levou os meninos. Nesse dia, no primeiro dia em que eles foram, o nome desse irmão que lidera a igreja em casa, o nome dele é Glenn. Ele é um médico e ele e a esposa com os filhos tinham uma igreja em casa e alguns outros discípulos. No primeiro dia ele se aproximou dos 3. E os 3 estudaram a Bíblia com ele naquele mesmo dia. Começaram a estudar a Bíblia. Adolescentes, 17 anos, 16 e 14, ou 13, mais ou menos nessa faixa etária. Os 3 voltaram para casa com a Diana. Pai, você tem que ir, foi demais, o Glenn estudou a Bíblia com a gente, você tem que conhecer ele, pai. Aí eu fiquei, ok, então agora eu vou, porque eu quero ver o que ele está ensinando aí para vocês. Coração bom, cara. Ixi, me arrependo hoje de ter esse coração, irmãos. Estou sendo muito aberto. Se vocês acham que nós somos demais, perfeitos, não é nada disso, a gente é pecador, temos feito tantos erros na nossa vida. Mas eu sou tão agradecido que a gente escutou de novo Cristo nos dizendo, me acompanha, vem comigo, vem comigo. Isso é a solução da sua vida, foi a solução da vida dos meus filhos, que eles decidissem acompanhar Jesus da mesma forma. No período de 1 ano, os 3 foram batizados. Felipe foi o primeiro, depois foi o Daniel e por último foi o Nicolas, mas no período de 1 ano, todos 3 se salvaram. Salvação de cada um deles foi a nossa conversão. Eu acredito que Deus nos converteu 3 vezes naquele ano. E continua. Mas foi impressionante ver a decisão deles. Coração. Lembra o que Jesus ensinou? Se você não tiver o coração de uma criança, você nunca vai entrar no reino de Deus. Lembra dessa escritura? Quando eles estavam estudando, a gente não pediu que eles fizessem isso, mas eles chamaram. Felipe foi o primeiro, e um dia ele chegou, pai, mãe, a gente precisa conversar. E ele levou a gente para o nosso quarto, fechou a porta, ele sentou na nossa frente e ele começou a confessar os pecados deles para nós.
Eu falei para ele, você não tem que falar, se você não se sente bem, você não precisa confessar para a gente. Ele falou, não, eu quero, e chorando ele fez isso na nossa frente. E a gente escutou, mas só de ver o coração dele, Daniel fez a mesma coisa, Nicolas, meses depois, a mesma coisa. Cada uma dessas vezes eu olhava para eles e eu falei, eu não tenho esse coração mais. Eu perdi esse coração, meu Deus. Esse coração de criança puro, que quando escuta Jesus dizendo, me acompanha, ele vai, ele não tem medo. Ele acredita, ele dá a mão e ele vai, como muitos de seus filhos têm feito da mesma forma. Deus estava curando o meu coração. Entende por que eu estou falando que Deus estava me convertendo? E a minha esposa também. Ao mesmo tempo, Glenn, que estudou a Bíblia com os 3 e os batizou e os ajudou, ele começou a passar tempo comigo. E a esposa dele com minha esposa também. Mas eu trabalhava de noite, ele como médico trabalhando de noite também. A gente se encontrava uma vez por semana para conversar, tomar café da manhã e conversar. E ele foi muito delicado, me respeitou muito, me tratou com muita gentileza, com muita delicadeza. A gente se sentava e ele perguntava, era muito engraçado, porque não tinha estrutura nenhuma o que a gente fazia, né? Ele só me perguntava, o que você quer estudar hoje, Dácio? Qual escritura da Bíblia você quer estudar? Vamos estudar, fala para mim o que você quer ler na Bíblia. A gente orava juntos, comia juntos. Muitas vezes ele me pedia desculpas. Ele fala, desculpa, Dácio. Eu falei, do quê? A gente está se conhecendo agora, você... Obrigado, Jorge. Falei que eu estou uma bagunça. Ele me pedia desculpas. Eu falei, do que você está pedindo desculpa para mim? Ele falou, Dácio, se você se sente machucado, se você acha que machucou, se está sendo difícil para você se perdoar, não importa, eu não conheço a igreja em São Paulo, eu não sei o que aconteceu, eu não vi, eu não estava lá, mas eu preciso pedir desculpas para você. Desculpa pelo que tem acontecido. Eu falei, não peça desculpas. Então esse irmão me ajudou com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, com muita delicadeza e gentileza a me ajudar. Em meu coração, durante 1 ano a gente fazia isso. Pela bondade, graça de Deus, depois de conversar muito com eles, porque a gente estava tentando entender por que eu me sinto dessa maneira. Por que eu estou me sentindo assim? Foi um dia numa conversa juntos, com ele e a esposa, que a Heather falou para a gente, sabe o que está acontecendo com vocês? Sabe por que está sendo tão difícil? Vocês estão de luto. Sabe quando você perde alguém, quando morre alguém da família? E algumas pessoas levam anos para que você se recupere pela perda de uma pessoa, não é? Muitas vezes você chora e você se entristece, você sente muitas coisas difíceis por muito tempo, até você conseguir se recuperar por aquela perda. E foi exatamente o que ela falou, vocês estão de luto por sua perda. Seus amigos que ficaram lá para trás no Brasil, vocês sentem muito a falta deles. E vocês perderam esse relacionamento que vocês tinham com Jesus. Então você está de luto, é algo que morreu no seu coração e você precisa dar tempo para se recuperar. Foi aí então que a gente começou a entender muito melhor, começou a sentir, ver a importância de acompanhar Jesus de novo em nossas vidas. Estamos aqui hoje. E somos muito felizes de estar com a igreja em Hershey, Pensilvânia, onde essa igreja em casa começou somente com 10 discípulos e hoje a gente é mais de 75 nessa igreja. Meus filhos foram para a universidade, Dani se formou o ano passado, Felipe se formou 2 meses atrás, em maio, mês passado, em maio. Nicolas está no 3º ano da universidade. Daniel
terminou o curso dele, se graduou e hoje ele trabalha como tempo integral no ministério universitário, na universidade onde ele se formou, em State College. Felipe vai começar a trabalhar a tempo integral com o Ministério dos Adolescentes na região norte de Filadélfia. E o Nicolas tem um bate-papo dele lá na universidade onde ele estuda, onde eles já batizaram 4 e mais 2 adolescentes que foram batizados estão indo para lá para se juntar com eles. Então, quando você olha para isso, quando você vê isso, você fala, está aí, essa é a resposta, essa é a solução. Se você não acompanha Deus, se você não escuta e não acompanha Jesus Cristo na sua vida, essas coisas não vão acontecer. Por isso era tão importante o que Jesus, naquela escritura onde ele fala, deixa tudo e me acompanha. O chamado, muitas vezes, a gente entende como uma ordem, não como um convite. Acompanhe Jesus. E eu acredito que vocês estão fazendo muito, muito bem isso. Parabéns. Se é a primeira vez que você está aqui hoje de manhã e não está entendendo nada, tudo bem. Eu só quero que você guarde uma coisa no seu coração. Se você tem que levar alguma coisa hoje para a sua casa, e se tem uma decisão que você precisa fazer na sua vida, se você ainda não fez, faça. Acompanhe Jesus na sua vida. Eu só tenho muito que agradecer a vocês. Por seu amor, por sua amizade. Como eu falei, não leva nem 10 segundos. Só de olhar um de vocês, de vir na minha direção e me abraçar, eu já me sinto que eu nunca saí daqui. Eu nunca perdi vocês. A gente nunca perdeu esses relacionamentos que nós temos aqui com vocês. Mas a coisa mais importante que eu fico mais feliz, que eu descobri estudando sobre o reino de Deus, e sobre a oração que Jesus faz e nos ensina pedindo, venha o teu reino. Jesus não quer que o reino venha no céu, é para começar aqui, hoje, está aqui, é agora que Ele quer. Não é esse pensamento de quando eu morrer eu vou para o céu, mas é você viver o céu antes de você morrer. Pegou isso? A gente pensa, eu quero ir para o céu quando eu morrer. Pensa, eu quero viver o céu aqui antes de morrer. Esse é o resultado nas nossas vidas quando a gente acompanha Jesus. Quando você aceita o convite, larga tudo e acompanha Ele. Nós estamos vivendo o céu aqui na terra. Eu e minha família, meus filhos. É isso que eu posso explicar. Não há outra explicação. É nós vivendo o céu, o sonho de Deus e o reino de Deus. Na Pensilvânia e com vocês aqui hoje. E até o dia em que Deus voltar e Ele vai finalizar tudo então. Porque o reino ainda não está completo. Ele já começou. Vai haver um dia em que Ele vai trazer tudo para um final. E muitas pessoas se preocupam tanto com esse final, quando o que você tem que se preocupar, na verdade, é seja feliz, desfrute, né? Aproveita e viva o céu aqui na terra, com sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e com essa igreja maravilhosa que Deus tem colocado aqui em São Paulo. Acompanhe. Jesus quer a sua companhia. Ele está muito ansioso para que você ande na companhia dele. Amém.